Fica à vontade, vamos. Pois bem, amado, nós vamos estar dando continuidade ao estudo que Deus ministrou em nossos corações, no qual nós temos falado de família. E hoje o tema é a educação dos filhos, que, como diz aí, né, fazer é fácil. A questão é educar, né, amados? A diferença é essa, a educação dos filhos, amém? Então eu quero convidar você a repetir essa oração assim comigo. Senhor Deus, no nome de Jesus, fale conosco essa noite. Deus, vem me instruir, me capacitar, para que eu venha ouvir e colocar em prática a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 11. Amém? Deuteronômio capítulo de número 11, versículo 18. Glória a Deus. Acharam, amados? Deuteronômio 11, capítulo 11, versículo 18. Nós vamos ler do versículo 18 até o 21. Diz assim a palavra do Senhor: Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Ensinai-as aos vossos filhos, falando delas assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Escrevas nos umbrais de tua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor jurou aos vossos pais dar, como os dias dos céus sobre a terra. Vamos ler mais uma vez, versículo 18. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Ensinai-as aos vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Escrevas nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Amém, amados? Glória a Deus. Pois bem, nós vamos estar falando sobre a educação dos filhos, e eu procurei entender ou buscar o significado da palavra educação. Fala educação, mas qual é o significado dessa palavra? Educação vem de educar, lógico. Significa o que, amados? Promover o desenvolvimento da capacidade intelectual. Promover o desenvolvimento da capacidade intelectual, moral e física de alguém ou de si mesmo. É o mesmo que instruir. Então, a educação, ela tem esses três objetivos, esses três tipos de desenvolvimento. Primeiro, o intelectual, o moral e o físico. Amém? Repete comigo: intelectual, moral e físico. Pois bem, mas intelectual significa intelectual relativo ao intelecto, ou seja, inteligência, pensamento. Então, trata o que? Da mente, pensamento, intelectual. Moral, o que é o moral, igreja? Relativo aos princípios de comportamento certo
ou errado, moral, relativo aos princípios do comportamento certo ou errado. O mesmo que a questão do caráter, tratamento do caráter. Físico, corpo saudável. Que a questão da educação também se trata também do corpo. O corpo entra nessa questão da educação, amém, irmãos? No texto, Deus traz a importância da meditação da sua palavra. Assim como nós lemos aqui, Deus começou a dizer o quê? Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Ensinai aos vossos filhos, falando delas, sentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Então o que Deus está falando assim, vocês têm que meditar nisso. Ler, reler, ler, reler. Assim como eu disse alguns dias aqui na igreja, quando houve uma situação que meu pai estava lendo a Bíblia, lendo em voz alta, e uma das minhas sobrinhas, neta dele, disse assim: mãe, mas o vô deixou o rádio ligado. Aí o meu cunhado também falou para minha irmã: seu pai deixou o rádio ligado. Aí minha irmã: não é o rádio. Aí falou para as filhas: é seu avô que está lendo a Bíblia. Ele tem por costume ler em voz alta. Porque, mas quando nós lemos em voz alta, Deus assim está ministrando em nós. Estão entendendo, amados? Aí por isso que ele fala: vocês têm que estar andando com os filhos de vocês, para lá e para cá. O que Deus está falando? Vocês têm que meditar, ensinar. Mas primeiro, Deus fala o quê? Para os pais. Deus ministra para os pais a importância do quê? De ler a palavra do Senhor. Por isso que lá no Salmos, de número 1, versículo de número 3, diz assim: antes tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por que, amados? Porque esse intelecto, esse raciocínio perfeito foi quebrado lá no Éden. Nós não somos como Adão, ele era perfeito. Então muitas vezes quando nós ouvimos algo, nós não vamos guardar 100%. Por isso nós temos que estar sempre lendo, relendo, ter o hábito de estar lendo diariamente a Bíblia Sagrada. Às vezes as pessoas lêem o jornal, a revista, é bom, mas nós temos que ler a Bíblia, porque é a palavra de Deus. Jesus mesmo falou: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Como que Deus vai falar com o homem? Como que Deus fala com o homem? Através de sua palavra. E as pessoas às vezes ficam para lá e para cá: eu precisava de que Deus falasse comigo. Deus fala, mas como? Através da palavra. Estou entendendo, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Pois bem, diz assim, amados: a educação dos filhos é responsabilidade dos pais ou responsável. Porque quando se fala pais e filhos, tem algumas situações que os filhos não foi educado ou criado pelos pais biológicos. Às vezes são pais que adotou, às vezes o filho é criado pelos avós, porque tem os percalços da vida. Sim ou não? Tem o percalço da vida. Às vezes foram criados pelos tios ou por algum vizinho. Um exemplo: a minha mãe foi criada por uma família de italianos que morava do lado de sua casa, porque quando ela veio a nascer, não demorou muito, a sua mãe, ou seja, a minha avó, veio a falecer, porque sabia que era uma gravidez de risco, e o pai dela, porventura, já não estava mais ali com a família. O que aconteceu? Uma família assim cuidou dela. Isso é importante, né, amados? A questão da doação. Pois bem, amados, então como nós lemos aqui,
é responsabilidade dos pais ou de algum responsável. Essa responsabilidade do ensino, amados, não cabe aos familiares. Porque às vezes, né, o casal tem um filho e joga na mão do sobrinho, da tia. Cuida aí pra mim. Não. É responsabilidade de quem? Os pais. Ou responsável por essas crianças. Não é dos familiares. E também, amados, não é dos vizinhos. Ô vizinho, cuida aí pra mim. Não. Não é também dos vizinhos, nem dos amigos, e nem do Estado. A responsabilidade não é do Estado não, viu, amados? É dos pais. Coloca aí, né? A criança vem ao mundo e fica como se o Estado fosse responsável de cuidar das crianças. Negativo, amados. Não é do Estado. Ou da igreja. Larga lá, o pastor Simão cuida. Não. Também não é responsabilidade da igreja. Amém, amados? Repete comigo. Não é responsabilidade da igreja. Ou dos empregados. O casal ou a pessoa responsável pelos filhos tem um poder aquisitivo melhor e às vezes tem como pagar pessoas para cuidar. Também não é responsabilidade dessas pessoas o ensino das crianças. E também isso, dos empregados, isso. O que é isso, amada? Responsabilidade, não é responsabilidade dos familiares. O que é isso, familiares? Às vezes o casal, o filho veio, o casal às vezes deixa com o sogro, com a sogra, com a mãe, com o pai, com o irmão mais velho ou mais novo. Não é responsabilidade, é do casal. Eu lembro que eu passei uma situação quando eu estava na direção da juventude, pastor Delmar. Ver uma irmã muito nervosa. Pensa uma pessoa muito nervosa. Tinha acabado o culto. Feliz, porque eu ouvi a palavra de Deus, estava ali fora, conversando com alguns jovens, fazendo algumas programações para a juventude. Uma irmã veio, nem pediu licença, apontou o dedo na minha cara e disse assim: ó irmão, você tem que cuidar da minha filha. Você não é líder de jovem, você tem que cuidar da minha filha. E na hora ali, pastor Patrick, eu engoli seco. Eu falei, meu Deus, eu? Confesso para os irmãos que eu fui triste para cá. Eu fiquei pensando, mas não foi o que fiz? A irmã que dizer então que foi eu que fiz. Com ela, não fiz, não fui eu. E comecei a orar a Deus, amados. E Deus, Ele é justo. Não demorou muito, a irmã veio conversar pedindo perdão. Por quê, pastor? Porque a filha ficava sassaricando e jogou a responsabilidade no líder de jovem. A responsabilidade de quem? É dos pais, amados. Amém? A responsabilidade é dos pais. Quando eu fazia as minhas peraltas, meu pai não jogava a responsabilidade para os parentes, fulano, bertano. Ele chegava e conversava comigo. Cleber, você fez isso? Não, você fez. Aí meu pai tirava a cinta. Não chora não, rapaz. É assim, irmãos. Estão entendendo? Não é jogar a responsabilidade para o outro. Às vezes tinha reunião lá da escola, do colégio. A professora, ó, filho fez isso, aquilo. Ele fez? Pode deixar. Aí meu pai só olhava assim, ou minha mãe, ó, em casa a gente conversa. Não demorava muito. Como diz aí, o couro comia. Hoje em dia o que acontece, irmãos? Os filhos batem nos professores, jogam cadeiras. Então por isso nós vamos estar abordando essa questão da educação, que é dos filhos. Às vezes o casal põe aí, né, e acha que a escola tem que cuidar, o Estado tem que cuidar, ou às vezes o patrão tem que cuidar, os familiares, a igreja não. A responsabilidade é do casal, amém? Diz assim, amados. Quando o ensino da palavra é passado para os filhos, em tudo eles obtêm êxito. O
é êxito? Bom resultado. Quando o casal procura ensinar os filhos, mas eu não falo mais dessa educação dos padrões desse mundo. Porque a educação dos padrões desse mundo é boa entre aspas. Como assim, pastor? A educação dos padrões desse mundo, a mãe ou o pai, quando o filho pega uma certa idade, 13, 14 anos, a mãe ou o pai encoraja o filho ou a filha a ter relações sexuais antes do casamento. E às vezes os pais até dão preservativo para os filhos. Vai lá, filho. Não, está errado. Nós estamos falando do quê? Da educação nos padrões bíblicos. E esse é o tipo de educação que nós estamos abordando essa noite. Amém? Diz assim, amados, a questão de quando o ensino da palavra é passado para os filhos, em tudo eles obtêm êxito. Bom resultado. Resultado aonde, amados? No esporte. Se os filhos são bem educados, ensinados nos preceitos bíblicos, no esporte eles vão obter bom êxito. No esporte, na cultura, na música, escola. Os filhos de cristão têm que ter as melhores notas da escola. Sabiam disso, amados? As melhores notas. As melhores notas. Outra coisa, trabalho, tem bom êxito no trabalho, cargos públicos, profissão, vida saudável, uma boa vida social, porque não é só viver dentro da igreja. Tem que fazer diferença lá fora. E os filhos têm que fazer diferença lá fora. Então tem que ter uma boa vida social, ministerial. E também, fazendo isso, eles vão ter um bom casamento e vão ter ótimos filhos. Mas tudo começa onde? Dentro de casa. O êxito, o bom resultado começa em casa. Quando o casal entende a palavra de Deus, busca Deus de verdade, todo o coração, e entende que essa educação eles têm que dar para os filhos, começa dentro de casa. O ensino da palavra de Deus, igreja, não para os filhos, não é de primeiro dentro de um templo, mas começa em casa. O culto, a adoração a Deus, o ensino bíblico começa em casa, chamando o filho, a filha de canto e ensinando Deus e sua palavra para os filhos. Não tem aquele texto, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Então começa em casa. Os pais começam a educar os filhos em todas as áreas, tratando a questão do linguajar. Quantos filhos, amados, falam palavrões? Eu falo filhos assim de 5 anos de idade. Palavrões. Ou às vezes os pais estão conversando com algum vizinho ou adulto, o filho vai lá e interrompe a conversa. Isso está errado. Então começa em casa. Ou às vezes recebe uma visita, o filho está pulando o sofá, pulando a cadeira e jogando as coisas. Está errado, irmãos. Não, pastor, mas é criança, então começa aí, irmãos. É criança, começa com criança. Porque quando for adulto, quando for jovem, vai perder o controle. Ele vai falar assim: pai, tô saindo, não vai, eu tô saindo, acabou. Eu lembro de uma família que tinha por costume ir à igreja, buscar a palavra do Senhor, mas a mãe, por sua vez, não vigiou e não deu a educação necessária para sua filha. Ficava cuidando dos filhos dos outros e não cuidava da sua filha. A menina foi crescendo. Porque cresce, amado. Essas coisinhas bonitinhas que a gente pega no colo, eles vão crescer.
Vai crescer, as meninas vai crescer aqui, vai crescer tudo. Cresce. Vai. Aí eu, oh, meu Deus, já cresceu. Não é assim, quando eu vi assim, meus parentes de Franca, aí eles falavam assim, Tamiro, minha tia, Tamiro, mas como esse menino cresceu? Não é assim que os parentes falam? Eles ficam um tempo sem ver. Nossa, como essa menina cresceu? Porque cresce, irmãos. Aí você não educa de pequeno, assim como aconteceu com essa vizinha. Sabe o que aconteceu com essa vizinha, a filha? Indo na igreja. Sabe o que aconteceu? Um momento da discussão, a menina pegou e pá, deu um tapa na cara da mãe. Por quê? Porque quando era pequenininha, não corrigia, não ensinava, ficava preocupado com os lá de fora e não se preocupou de dar um ensino dentro de casa. Então tudo isso é válido, amados. A forma que os pais são o espelho para os filhos. Primeiro começa no casal. Quando o casal tem algum problema, resolveu, estão discutindo, o casal não pode discutir perto dos filhos. Porque em tudo, amados, eles estão observando. Por quê, pastor? Se o casal tem o costume de ficar brigando, discutindo, quando eles crescerem, ou o rapaz ou a moça, o que vai acontecer? Ele vai bater na namorada ou bater no namorado. Porque um lar está num lar de violência. E o casal, até para discutir, tem que saber discutir, entrar no quarto, falar baixinho. Ou pastor, vai dar vontade de gritar, pôr o travesseiro na boca e gritar, passa a raiva. Pronto. Não come um panelão de macarrão, passou a raiva. Vai dormir, pronto, ou amanhã outro dia. Estão entendendo, irmãos? Então o casal tem que buscar sabedoria. Porque os filhos, tudo eles estão observando. Eles observam tudo. Se os pais têm o hábito de orar junto. Eu lembro que uma vez nós recebemos uma visita. A moça dizia assim que ela dá aula para as crianças na igreja que ela faz parte. E ela dizia assim para nós, ó pastor, perguntando para as crianças se o papai, a mamãe ensinava a Bíblia, se orava. As crianças disseram, mas que é isso? Eu não vejo meu papai e minha mamãe orar. Mas você não vê eles não lêem a Bíblia? Não, eles não lêem a Bíblia. Lembro que eu passei uma situação num trabalho, onde que um pai me abordou e falou assim, que liderava os jovens, falaram assim, Cléber, você está cuidando dos jovens lá da igreja, é assim, tá lá, então aquele lá é meu filho. Ó, fala para ele pegar firme com Deus, tá? Pode falar, o seu pai pediu para te falar para você pegar firme com Deus. E eu fui falar, irmãos. Cheguei no moço. Falou, sabe o seu pai? Olha, ele falou para você pegar firme, viu, rapaz? Porque você pegar firme. Sabe o que o rapaz falou para mim, igreja? Olha, Cléber, você até escuta, mas o meu pai, quem é meu pai para falar alguma coisa para mim? Por quê, irmãos? O pai tinha deixado a família, a mãe, um monte de filho, e ó, deu no pé. E os filhos, amados, eles observam tudo isso. E criou aquela amargura no coração do filho. O filho falou, mas quem é meu pai para falar isso? Por isso, pais, tem que ser o espelho para os filhos. Tem que ensinar dentro de casa a conduta, como conversar com as pessoas, como lidar na escola, com a professora, com os alunos, com os parentes, dentro da igreja. Tem que passar tudo isso dentro de casa. Se conversa, mas tudo dentro de casa. Ô pastor, é difícil? Não é difícil não, mas Deus é que nos capacita. Amém, amados? Deus capacita para isso. Não é difícil essas tarefas. Até a higiene, amados. Os pais têm que ensinar os filhos. Não, eles vão crescendo, eles vão dar aquele hábito assim, ó. Quem já viu pessoas já grandes? Porque é em casa que se aprende. Ou às vezes vai na casa de um parente,
está se alimentando e a boca aberta, está comendo e falando com a boca. E a pessoa está vendo tudo o alimento dentro da boca da pessoa. O que as pessoas vão falar? Poxa, os pais não deram educação para esse filho. Às vezes olhando assim, pastor, mas isso não tem nada a ver. Tem a ver, amados. Tem tudo a ver, porque esses padrões, Deus ensina a sua palavra. Deus trabalha também, não só a questão espiritual, mas a questão moral também do povo. Deus sempre trabalhou e procurou cuidar da questão moral e também da questão física. Deus zela pelo seu povo. Quando Salomão ele tinha seus empregados, a Bíblia fala que observaram os empregados de Salomão, que como eles lidavam no palácio. Então as pessoas olham isso, amados, em nós. O crente, o cristão, ele é educado, ele é fino, ele sabe abordar uma pessoa, ele sabe como estar no meio da sociedade, ou no meio de uma festa, de gala ou não. O crente tem que saber no culto, como se comportar no culto, porque a Bíblia fala que nós temos que prestar a Deus o quê? Um culto racional. Eu vou lá no culto, mas espera aí, eu tenho que prestar a Deus um culto racional. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Agora imagina só nós reunidos aqui. A gente começa a orar. E os irmãos fecham o olho. Aí os irmãos saem dando um chute, pontapé no irmão que está do lado. Oh, irmão, eu estou cheio do poder, cheio da glória, vai dando um chute todo mundo. Não, mas tem que ter um culto racional. Temos que saber o que nós estamos fazendo e falando para Deus. Então Deus também trata essas questões, amado, de organização, porque Deus é organizado. E ensinar aos nossos filhos a questão de orar em tudo. Filho, vai ter o vestibular, você tem que chegar antes. Mas os filhos eles vão ver isso aonde? Nos pais. Se os pais têm aquele hábito de chegar nos lugares atrasados, o que os filhos vão fazer? Vão fazer igual. Eles vão acompanhar. Se os pais têm o hábito de estar buscando a Deus, lendo a palavra, o que vai fazer? Os filhos vão fazer igual. Eu achei bonita, mas algo que me tocou muito foi uma foto que foi postada no Facebook, mas não foi montagem não, onde estava o irmão Patrick, ele estava ajoelhado, e ele sem perceber, o seu filho ajoelhou do lado, e os irmãos observaram isso e tiraram uma foto e lançaram no Facebook. Mas o que aconteceu com aquele menino? Ele viu o pai dele de joelho, ele quis imitar o pai. Ele foi se ajoelhou do lado do pai, e o pai ali, o filho olhou assim para o pai e também fez o mesmo. Então, mas o que acontece? Os filhos vão imitar os pais. Amém, amados? Alguns exemplos na Bíblia Sagrada. Abre lá, Gênesis capítulo 39. Se os pais não forem organizados nas finanças, os filhos também não vão ser organizados nas finanças. Amém? Por isso tudo tem que começar em casa. Para ensinar, primeiro se aprende e depois vive. Repete assim comigo. Para ensinar, primeiro se aprende e depois vive. Se eu quero passar algo para os meus filhos, primeiro eu tenho que aprender e viver, mas depois passar para eles. Não eu posso escutar assim como esse pai falou para o filho, falou a respeito, o filho falou a respeito do pai. Quem é meu pai para falar algo para mim? Os irmãos estão entendendo? É chato, é ruim ouvir isso, hein, amados? Amém? Acharam aí? Gênesis capítulo 39? Quem achou, diga amém. Amém. Gênesis 39, versículo 1. Diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Vamos dar uma pausa aqui. Resumindo, José ele foi tirado de sua família.
tocai de seus irmãos. Seus irmãos venderam, os irmãos de sangue venderam José para os ismaelitas. Só que a Bíblia fala que ele ficou na casa de Potifar, mas Deus era esse moço. E ele prosperou na casa de Potifar. Vamos continuar? Versículo de número 4. José achou graça aos seus olhos e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Então, pausa aqui. Quando o crente está na direção de Deus e serve a Deus, e no seu local de trabalho, mesmo que os seus patrões não servem o Senhor, Deus, assim, por sua vez, abençoa o local de trabalho. Por que, pastor? Por causa da sua vida. Não foi assim com José? Por causa de José, a casa de Potifar foi abençoada. Amém? Versículo 6. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, e não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Olha que mulher, irmãos. A esposa do patrão, a patroa, tinha tudo. Mas a Bíblia fala que ele era o que? Ele era formoso. Era um moço formoso, José. E ela o que? Cresceu os olhos nele e falou para José: José, deita comigo. Que mulher, irmãos. Meu Jesus. Vamos continuar. 8. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa, na sua casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tinha. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela a cada dia José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ele. José, mas ele tinha toda a possibilidade de estar com essa mulher. José é um exemplo à juventude dos dias de hoje. Se os jovens com essa educação desse mundo, o que ele ia fazer? Opa, caiu na rede, é peixe, estou dentro. Vamos que vamos. A Bíblia aqui fala que tudo foi entregue na mão de José, tudo. Só que ele fala para essa mulher: tudo foi entregue, mas você não. Eu ia pecar contra Deus. Por que isso, amado? Porque ele aprendeu em casa o temor a Deus. Então ele aprendeu, por isso que ele fala: eu pecaria contra Deus, mesmo estando longe da sua família, mesmo não estando na sua terra, estando numa terra estranha. José, ele fez a diferença. Ele o que? Temeu a Deus. E a Bíblia fala, mas que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É um exemplo, né, amados? Agora eu quero convidar você a pegar outro exemplo bíblico, que é a vida de Esther, o livro de Esther, capítulo de número 2. Esther, capítulo de número 2. Onde está Esther, pastor? Está na Bíblia, irmãos. Está na Bíblia. Esther, capítulo de número 2. Amém? Esther, capítulo número 2. É Esther mesmo, é? Irmãos, perdão, vamos 1 Samuel. Vamos 1 Samuel. Capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2.
versículo 22. Primeiro Samuel capítulo 2, versículo 22. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, ó. 22, do capítulo 2 de 1 Samuel. Era, porém, Eli já muito velho. Eli, aqui era um sacerdote do Senhor. É como se fosse um pastor. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Olha aí, irmãos, em bando. Outras palavras, os meninos de Eli passavam o ouro das meninas. Não perdia tempo. Olha lá. 23, e disse: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo esse povo vosso malefício. O pai falou para os filhos: não, filhos meus, porque não é de boa fama essa que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, o juízo julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouvir a voz de seu pai, porque o Senhor os queria. Ao 29, pula para o versículo 29. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honra os teus filhos mais do que a mim, para vos engordares do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Aqui esse versículo 29 é quando Deus usa um profeta para repreender ele. O que essa passagem diz? O que, amados? Que ele sendo sacerdote, os filhos acompanhavam o sacerdote do pai, e os filhos faziam tudo o contrário à palavra de Deus. E ele sabia desses rumores, que ele tinha que fazer? Disciplinar os filhos. Às vezes acontece isso nos dias de hoje. Os pais estão vendo os filhos cometer alguns delitos e fazem que não estão vendo. Às vezes o filho está nas drogas, faz vista grossa, ou o filho está guardando droga dentro de casa, ou guardando arma, e os pais fazem vista grossa. E a Bíblia fala que o Senhor queria matar os meninos. Tamanho eram os moços cruéis, amados. Mas por quê? Porque o pai não corrigia, não ensinava, deixou eles assim à deriva. Deus cuida. Não, mas a Bíblia fala que é os pais que tem que ensinar. Não tem casais que falam assim: agora Deus cuida. Não, é os pais que tem que ensinar, corrigir, repreender, chamar de canto, castigar. Amém, irmãos? Agora acompanha comigo aí, ó. Vamos lá no livro de Esther. Para frente aí de Samuel. Esther, capítulo de número 2. Versículo 5. Esther, capítulo de número 2. Versículo de número 5. Amém? Acharam, irmãos? Esther, capítulo de número 2, versículo de número 5 diz assim: havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportaram Nabucodonosor, rei de Babilônia. Esse criara Hadassa, que é Esther, filha do seu tio. Filha de que, irmãos? Se ela era filha do tio, então que era dessa moça?
filha do seu tio. Ele cuidava da filha do tio. Então o que ele era da moça? Primo. Muito obrigado, primo. Vamos continuar. Como eu disse para vocês, às vezes tem os percalços da vida, às vezes não é os pais que cuidam, às vezes é algum parente ou quem sabe um vizinho, né? Que ficam com a guarda da criança. 7, que esse criara Radassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Vamos continuar. Sucedeu, pois, que divulgando até aqui, irmãos, até aqui, tomara por sua filha. Agora, versículo 15. Pula para o versículo 15. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiai, tio de Mardoqueu, que a tomaram por sua filha, para ir ao rei. Coisa nenhuma pediu, senão que disse: Regai, eunuco do rei, guarda as mulheres. E alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto havia. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, a casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. E a pôs a coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar de Vasti ou Vaste. Houve uma situação nesse reino, onde a esposa desse rei, Vasti ou Vasti, desobedeceu uma ordem do rei. Então ele mandou a rainha embora. Aí aconteceu, deram uma ideia para o rei: ó rei, pega as virgens e dentre elas levante uma delas como rainha. E foi passado esse pregão em todo ali o reinado. E a Bíblia fala que dentre essas estava Esther. E Esther, amados, o rei se afeiçoou por ela. A Bíblia fala que ela era formosa à vista. Mas eu creio, não só ela, mas todas as moças eram belas. Mas Esther tinha algo diferente. O que era, pastor? O Espírito do Senhor. A presença de Deus na vida de Esther faz toda a diferença na vida de um homem e de uma mulher. Então houve o que, amados? O primeiro concurso de beleza. Não tem um negócio aí dos concursos de beleza? Miss Ribeirão Preto, não tem? Tem Miss Ribeirão Preto, tem Miss São Paulo, Miss Brasil e Miss Universo. Então Esther estava ali, entre as Miss. Mas por que, irmão João, ela alcançou essa graça? Porque havia nela todos os quesitos essenciais na vida dela. A questão moral, a questão física, a questão intelectual e também espiritual. As moças tinham a questão intelectual, não patria, e também a moral e física, porque o rei queria uma moça bela, uma rainha, mas elas não tinham que a questão espiritual. Fez toda a diferença. Então o primo, assim como vocês observam, ele começou a cuidar dessa moça, ensinou ela como ser uma princesa. É assim que os pais têm que cuidar das suas filhas e dos seus filhos. Como assim, pastor? Ensinando se a sentar direito numa cadeira, ensinando como se deve sentar numa mesa para se alimentar, ensinando como se deve conversar com as pessoas. Não é assim no concurso de Miss? Porque começa aquela questão de ver a questão física das moças, e as moças começam a desfilar. É o meu irmão, passa o desfile das moças. Aí a roupa de cá, roupa de lá. Aí vai dar o microfone para falar. Tem umas que não falam nada com nada. Não tem aquela desenvoltura.
não sabe falar outras línguas, e uma mísera tem que saber representar a sua cidade, o seu estado, o seu país. Ela tem que saber representar. Quando ela é pega para dar uma entrevista ao vivo, ela tem, se vocês não percebem, a postura das moças, tem postura, tem que saber olhar direito para a câmera, se vestir bem à altura, até para sentar como uma rainha, uma princesa, assim também os moços. E Esther tinha todos esses quesitos, por isso que ela passou. Mas o que fez a diferença na vida de Esther foi o espiritual. As irmãs estão entendendo? Sim ou não, minhas irmãs? Não precisa também ter o corpo da Gisele Bündchen, não é isso. Mas que vai fazer diferença na vida do irmão, das irmãs, é a vida espiritual. E quando a pessoa busca o espiritual, Deus, ele trata o nosso caráter e ajuda no desenvolvimento físico e também intelectual. Eu lembro que antes de conhecer a Cristo, irmão Júlio, eu era uma pessoa totalmente tímida. E isso que eu estou fazendo, jamais eu faria. Eu não faria isso. Eu era um moço retraído. Mas quando eu aceitei a Jesus e comecei a participar dos cultos, eu começava a observar o pastor pregar. E eu ficava pensando, irmão Patrick, como o pastor consegue, como que sai tantas palavras da boca desse homem? E ele vai para lá e vai para cá. Eu ficava observando, irmão João. Um dia eu quero falar assim, mas eu era todo retraído. E que Deus foi fazendo? Deus foi trabalhando. Eu tinha vergonha de abordar as pessoas. Eu falava muito palavrão, irmãos. Qualquer coisinha era palavrão. E era ranheiro, brigão. E Deus fez o quê? Ele mudou, transformou. Por isso que a Bíblia fala da conversão. O que é conversão, amados? É mudar de direção. Fulano se converteu, o que ele fez? Ele mudou de direção. E Deus começou a tratar essa questão física, intelectual e moral, no caráter. Por isso que a Bíblia fala: o que roubava, não rouba mais. O que prostituía, não vai prostituir mais. O que mentia, não vai mentir mais. Porque ele se converteu, mudou de direção. E eu era então todo retraído. E comecei a participar das reuniões dos jovens. E eram me dada a oportunidade para falar algo. Comecei aos pouquinhos. Também o pastor Delmar me ajudava lá no local de trabalho. E eu fui tomando coragem. Pela graça e misericórdia do Senhor, amado. Deus me dá graça para falar às pessoas do seu amor. Mas isso aqui, amado, pegar o microfone, jamais. Que é isso? E as pessoas falam: pastor, mas o senhor é assim, espontâneo. Mas não era assim não, mas foi o quê? Por isso que o apóstolo Paulo disse que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de moderação, de poder, amados. Amém, irmãos? Então Esther passou, amado, nesse concurso. Ela foi abençoada, fez a diferença. E através da vida de Esther, Deus assim deu livramento para o seu povo. Você em casa lê todo esse livro. Que livro lindo, amado. Que história linda. É a história de Esther. Agora eu quero convidar vocês a abrir no livro de 1 Timóteo. Final da Bíblia, viu, amados? 1 Timóteo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, mas para que aquele negócio, é criança, pastor, vai deixando que eles vão crescer, vai dar tapa na cara. Agora tem que, chegar junto. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Podemos ler? Capítulo 1, versículo 3. Diz assim, irmãos, Paulo falando para esse moço Timóteo. Timóteo aqui, ele já era um jovem pastor. Amém? Dizendo assim, como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficaram-se em Éfeso, para advertir alguns que não ensine outra
doutrina, porque já pensou ensinando coisa errada. Vamos continuar. Nem se deem irmãos, perdão, é 2 Timóteo, estou vendo aqui, 2 Timóteo, capítulo 1. Perdão, viu, irmãos? É 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Agora sim? Então vamos lá. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo está falando para Timóteo. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em sua avó Loide, e em tua mãe Eunice. Estou certo que também habita em ti. O que Paulo está falando? Timóteo, olha, Timóteo, você desde pequeno, alguém te ensinou, a sua avó te ensinou, a sua mãe te ensinou a questão da fé, que também habita em você. O que Paulo está falando, amado? A importância, amado, de quando começa dos primeiros passos a ensinar uma criança com os princípios bíblicos. Ela vai crescer um adulto maduro, um adulto que focado em Deus, cheio de temor a Deus. Amém? Agora vamos lá em Lucas, capítulo 2, para nós encerrarmos. Lucas, capítulo 2. Amém? Versículo 39. Nós falamos de alguns personagens aqui, mas tem um que foi 100% homem, 100% Deus, e mesmo sendo 100% Deus, ele teve também que ser obediente aos pais. Versículo 39, acharam? Diz assim, ó: e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém. Ia quem todos os anos, amados? Os pais a Jerusalém, a festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam os seus pais. Até aqui. Vou colocar para o espiritual. Quantas pessoas estão esquecendo Jesus, hein, irmãos? Aqui fala que ele tinha 12 anos, Jesus, e o menino sumiu. Os pais, ó, desapercebidos. Cadê o menino? Espiritualmente, quantas pessoas estão esquecendo Jesus, irmãos? Assim como o obreiro Flávio deu na abertura: eis que estou à porta e bato. Jesus estava falando para a igreja: ô igreja, abre a porta. Vocês estão cultuando aí, vocês estão falando da palavra, mas eu estou de fora. Jesus estava de fora da igreja, irmãos. E aqui é o texto que fala: esqueceram Jesus. Vamos continuar. Versículo 44. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram entre os parentes e conhecidos. Assim como eu falei para você, a educação dos filhos, a questão da guarda dos filhos, os pais pensam: talvez está com os vizinhos, com os parentes. Ué, não acontece isso, às vezes se vai no shopping ou outros lugares, geralmente o locutor está falando: os pais da criança tal, a criança se encontra no lugar tal, os pais esqueceram, perdeu. Talvez está com o fulano, não,
tem que estar com os pais, ó. Ah, papai, vai. Não, é comigo, você vai ficar aqui comigo. Ah, não, com o pai e com a mãe. Porque se perder, e se os pais deixou para a responsabilidade de algum adulto, de alguma outra pessoa, pois não adianta culpar a pessoa. Porque a lei, a justiça vai aqui atrás de quem? Dos pais. Os pais que vão prestar conta. Amém? Vamos continuar. Texto lindo desse, amados. Que ensinamento, hein? Vamos lá. Versículo Lucas 2, agora o 44. É isso, irmãos? 46. Sim, vamos ver o 5 de novo. 45, ó. E como não encontrasse, voltaram a Jerusalém e busca dele. Olha o desespero dos pais. E aconteceu que passado 3 dias, 3 dias, irmãos, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e os interrogando. Onde Jesus estava, amados? No templo. Por quê? Porque assim também, como eu falei para os irmãos, é 100% homem, 100% Deus, mas também porque os pais tinham de levar ele ao templo. E os pais foram embora, onde que ele ficou? Ele estava no templo. Quando os pais têm o costume de trazer os filhos na igreja, o prazer dos filhos é estar na igreja. Pai, pai, nós não vamos hoje, o filho chora. Aí os pais encontraram, ele estava onde? No templo. O que ele estava fazendo no templo, irmão? Ele estava subindo as cadeiras? Ele estava brigando com o pastor, brigando com os irmãos, xingando, falando palavrão? O que ele estava fazendo? Ensinando os doutores, irmãos. Com 12 anos de idade, ensinando os doutores. Ensinava, interrogava. Os pais acharam ele aonde? No templo. Achou que ia achar ele lá no shopping, na casa do parente. Não, estava no templo. Bem? Vamos continuar aqui, ó. 47. Todos que ouviam, admiravam da sua inteligência e resposta. E quando viram, maravilharam-se e disseram-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? A mãe ficou brava com ele. Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu? O pai que está falando aqui não era José, é o Pai Todo-Poderoso. Estou tratando dos negócios do meu pai. Olha os 50. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito, e a sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Ó, 51 de novo, ó. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Então Jesus foi sujeito aos seus pais. Quando Jesus pegou a maioridade, aí sim ele começou o seu ministério. Mas antes ele o quê? Ele era sujeito aos pais terrenos. Estão entendendo, pais? Os filhos têm que ser sujeitos aos pais. Não, você não vai, acabou. Não, fez arte? No caso a gente conversa. Pega a vara da correção, está lá em Provérbios. Tira o videogame, tira isso, tira aquilo, não dá. Tira, põe disciplina. Ele vai ficar bom. Não vai morrer não, viu, irmão? Vai ficar bom. Isso vai trazer o quê? Um amadurecimento. Quando ele crescer, ele vai falar: Ô pai, ô mãe, muito obrigado. Aqueles momentos que o senhor me corrigia, que a senhora me corrigia. Tirava o videogame de mim, tirava isso, tirava aquilo. Porque a Bíblia fala que o pai corrige ao filho que ama. Porque amor, amado, não é só abraçada, beijinho, não. É correção e se precisar, ó. É isso, é amar. Amém, irmãos? Agora eu quero passar para os irmãos aqui na tela. Quem que vai passar? A irmã Thaís? Isso, irmã Thaís. A irmã Thaís vai passar uma estatística. Isso aqui é verídico, viu, irmãos? Aqui na tela. Os irmãos observem, por favor. Estão enxergando, né, irmãos? Sim ou não? Vamos ler então? Ó, segue dados interessantes. Dá para ler, irmão Fábio?
Segue dados interessantes. Ok? Segue dados interessantes a respeito de uma história verídica de duas famílias norte-americanas. O que é a família norte-americana, igreja? Lá dos Estados Unidos. Então vamos lá. Uma cristã e outra não. Max Jules e Marilyn Hinckley. É isso mesmo, irmão Patrick? É isso mesmo? Então tá bom. No primeiro caso da família não cristã, um ateu casou-se com uma mulher. Então uma toa casou com outra toa. Estão entendendo? E lembrando os irmãos que nos Estados Unidos a questão de falar de Deus, do Evangelho, é algo normal, comum lá. Vamos continuar. Foi realizada uma pesquisa com 560 de seus descendentes. Pesquisa. 310 morreram na pobreza. 150 era o que, igreja? Bem forte. 150 era o que? 7 foram o que? 100 foram o que? Mais da metade das mulheres. O governo gastou mais de $1 milhão com despesa com essa. Agora vamos. O outro passo aqui, irmãos. Outra família contemporânea deles viveu na mesma localidade. A pesquisa foi realizada com 1.300 seus descendentes. Estão vendo ali, mas está na tela ali? Tá? Jonathan Edwards, cristão, casou-se com uma mulher piedosa. Que é uma mulher piedosa? Mulher sábia. Quando o esposo chega para a virada, ela não vai ser para a virada com ele. Calma, amor. Você está nervoso. Senta aqui, vamos conversar. Isso é uma mulher piedosa. Conversa com os filhos. Estão entendendo? Não é tomada a cada lado. Não. Calma. Uma mulher piedosa. Bem? Olha lá. 1.394 descendentes. 295 formados na 13 foi o quê? Presidentes de universidades. 65 professores universitários. 3 senadores dos Estados Unidos, irmãos. 3 governadores. 30 juízes. 100 advogados. 56 o que, irmãos? Médicos. 75 oficiais militares. 100 o quê? 100 o quê, irmãos? 100 missionários. 3 prefeitos e um vice-presidente. Estão entendendo, irmãos? A questão da educação, quando ela é regida dentro de casa, faz toda a diferença lá fora. Vocês viram a questão de uma família que tinha os padrões cristãos e uma família que não tinha os padrões cristãos. Amém, amados? Que essa palavra, amados, que foi ministrada, não só fique em nossos corações, mas venha nos encorajar, amados, para sermos firmes com os nossos filhos. Primeiramente, firme conosco mesmo, com cada um de nós. Então eu tenho que ser firme, eu tenho que buscar mais de Deus, porque meu filho está me observando, minha filha está me observando. Chamar os filhos de canto e ensinar. Não importa se no lar é só a mãe ou os filhos que moram, ou é só o pai e os filhos, ou os filhos moram com os avós, não importa, amados. O importante, se tem um adulto, cabe a ele o quê? A transferir os ensinos da palavra de Deus para essa criança. Porque quando ela crescer, ela vai ser grata ao pai, ou à mãe, ou aos pais, ou àquela pessoa que cuidou delas.
Amém, irmãos? Quero agora passar algo para os irmãos. Deus abençoe todos em nome de